Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, professores e você que gosta de nos assistir aí, sempre está querendo aprender um pouquinho mais. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso aprofundamento à cultura do solo do campo à cidade. Eu sou a professora Sumaia, estou aqui com a Bianca. Olá, Bianca, tudo bem? Na interpretação das Libras, e daqui a pouco a Carol também vai estar aqui com a gente, tá certo? Bom, deixa eu fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 1,60 m, tenho olhos e cabelos castanhos escuros, os meus cabelos estão soltos, tenho a pele parda, uso óculos, meu óculos é de armação vermelha, estou com uma camisa branca, tá certo? Mas ela não é de manga longa, ela é de manga curta. Estou usando calça jeans e sapatos, tá certo? Bom, estou de brincos também e os meus cabelos estão soltos na altura do ombro, no meu ombro direito. Vamos começar então a nossa aula, mas antes disso vamos falar aí sobre algo super importante, né? Nós estamos aí começando no Centro de Mídias a nossa trilha antirracista, então educação antirracista no CMSP, tá certo? Acesse aí pelo QR Code aparecendo aí para vocês, ao contrário. Ou então pelo link, lá vocês vão encontrar aulas diferenciadas, né, sobre esse tema em diversos componentes sendo aplicados aí, componentes curriculares, tá certo? Inclusive, né, dentro desse componente a gente vai ter uma aula também que vai para este canal, logo em breve. Tudo bem? Então, dito isso, preparado, outra hora que você tiver tempinho, dá uma passadinha lá. Vamos lá para a nossa atividade e apresentar o nosso componente e qual é a nossa unidade curricular. Então, aparecendo na telinha para vocês, nós estamos aí na atividade 3, na finalização dela, a sistematização, tá? O aprofundamento, a cultura do solo do campo à cidade, que eu já disse para vocês. Unidade curricular é a unidade curricular 1, o indivíduo e o ambiente. E o nosso componente curricular, transformações do solo. Belezinha? Então vamos nessa. As nossas habilidades aí do currículo paulista aparecendo para vocês, tá certo? E a dos eixos estruturantes aparecendo para vocês aí, quais nós vamos trabalhar. Bom, não esqueçam aí neste momento de pegar o diário de bordo de vocês para fazer as anotações como a data que vocês estão assistindo a esse vídeo, o nome e o título da aula, as informações relevantes. Claro que também vão anotar as dúvidas de vocês e ao final dessa aula não esqueçam de avaliar com o QR Code, tá certo? Bom, o objetivo, então, da atividade 3 é abordar a química dentro da agricultura, a fonte de nutrientes para as plantas e a importância da água na dinâmica envolvida nesse processo. Então, como retomada aí dessa questão, vamos falar sobre o que a gente viu nas duas aulas anteriores de introdução e de desenvolvimento. Então, a gente viu ali ligações químicas na aula de introdução, justamente para nos dar o apoio e para entender as relações na solução do solo, que é algo a ser desenvolvido aí dentro desse processo pelo professor de vocês na sala de aula. Então, a solução do solo é uma solução super complexa, onde você tem ali matéria orgânica, e quando a gente fala matéria orgânica, a gente está falando de compostos que têm ligações covalentes, tá certo? Mas também temos compostos que possuem cargas iônicas, né, positivas e negativas. Essa troca dessas cargas vão fazer com que tais elementos, tais minerais, fiquem fixos a ela e possam ou não ser absorvidos, se há ou não, né, ali na terra, para ser absorvido pelas plantas. Comentei com vocês também que as plantas, na hora de absorver, elas vão absorver isso na forma de trocas de cargas, tá certo? Nas raízes. Então, essa troca de cargas iônicas que vão acontecer, que vão fazer com que a planta possa liberar uma certa carga iônica para absorver outra ali. Então, é essa a troca. Se não há essa substância no solo, o que vai acontecer é justamente
uma deficiência nutricional, que será estudada, claro, posteriormente na unidade curricular 2, que vocês vão estudar mais para frente. Então, a solução do solo, a ideia aí é a gente ver como ela ocorre e os componentes que contém nela, e as ligações que estão envolvidas para cada substância pertencentes a ela, beleza? Então, essa era a ideia. Nessa aula de sistematização, então, só voltando aí, aparecendo para vocês, eu acabei de retomar aí com vocês a parte de ligações iônicas e covalentes, que foi o que a gente falou na nossa primeira aula, para abordar aí a questão da solução do solo, belezinha? Hoje, a gente vai falar do processo de montar o mural digital. Então, esse é o processo da nossa sistematização. A ideia é que em cada sistematização das atividades, seja na atividade 1, que eu conversei com vocês, na atividade 2, que foi aí nós, dois professores que trabalharam, a atividade 3 atual, que eu estou passando para vocês, a atividade 4, que nós vamos falar, e culminando na atividade 5, é que vocês tragam aí nesse mural digital ideias do que foi apresentado, principalmente para vocês terem uma noção dos principais pontos de cada atividade. Esse mural digital, ele é um mural colaborativo, do qual ele pode ser desenvolvido por meio de aplicativos disponíveis para a gente, tá certo? Da Seduc. Ou então, são aplicativos que outras pessoas podem fazer contas gratuitas, lembrando bem. E ainda você pode fazer, eu não tenho, a minha escola não tem muito acesso, não tem problema. Você pode pegar cartolina, pode pegar aí papéis diferenciados e montar o mural de vocês digital. Não vai ser digital, vai ser um mural analógico, mas vocês podem fazer um grande mural e trazer aí ilustrações. Então vai trabalhar com outras partes também, olha só. Já pensou montar? Ou então fazer colagens, olha, eu estou falando sobre as plantas, eu estou falando sobre o solo, vou pegar um pedacinho ali de plástico transparente, vou colocar os solos diferentes ali que a gente analisou e vou colocar ali no nosso mural. E aí todo mundo da escola também vai ter como observar isso, né? Que vai ser o processo de culminância aí de vocês. Olha que bacana. Então, trazendo aí outras estratégias que vocês, ainda que não possam fazer de maneira digital, possam também mostrar aí na escola de vocês. Olha que bacana. Vocês não acham que ia ficar um trabalho bonito? Eu adoraria que vocês compartilhassem aqui com a gente do Centro de Mídias, tá certo? Essas fotos aí que a gente pudesse aí mostrar o trabalho de vocês. E isso deixa a gente bem feliz, tá certo? Bom, então, o que é um mural digital, Sumaia? Então, voltando aí, o mural digital ele vai partir do quê? Da investigação e do levantamento bibliográfico que vocês fizeram em cada uma das atividades, os objetos de conhecimento que foram retomados aí da formação geral básica, como a gente fez na atividade 3, falando sobre misturas homogêneas e heterogêneas, falando sobre ligação química, e a sistematização proposta para essa atividade é justamente preencher ainda esse mural digital. Esse mural digital, eu preparei um que tá com esse link que você pode acessar no material, tá certo? Mas esse daí, esse desenho que eu trouxe para vocês é de um outro aprofundamento que eu também montei, tá certo? Onde eu coloquei cada um dos componentes da unidade curricular. Então, essa figura aí é um print da tela do computador. Qual o programa que eu utilizei? Nesse caso, o programa que eu usei foi o Padlet, tá certo? Do qual eu trouxe aqui um videozinho, que daqui a pouquinho a gente vai ver, de como montar esse mural, tá? Para que vai servir o mural digital? Ele vai servir de apoio à produção das atividades finais, da atividade final de todo esse aprofundamento, integrando esse componente aos demais componentes, ou seja, os assuntos que vocês viram do solo à célula, né, os aspectos culturais da alimentação, das rochas, a transformação, né, a questão geológica que vocês tiveram e transformações do solo que vocês estão vendo aqui comigo neste momento, tá certo? Então, você consegue integrar de uma forma, então quando você faz por componentes, faça lá por atividade. Então, transformações do solo, atividade 1, que foi que
os professores trouxeram. E quando eu falo professores, eu não estou falando só nós professores nas aulas aqui que foram atribuídas para vocês, mas o professor na sala de aula de vocês também. O que ele trouxe também? Porque ele trouxe muito mais aporte para vocês, que eu tenho certeza, tá certo? Até porque a aula entre vocês ela é muito mais enriquecedora com informações, porque aí alguém tem algum insight, né? Alguma coisa, olha só, eu acho que bacana essa parte aqui, eu trouxe uma coisa para ilustrar que eu vi no caminho de casa. Olha que interessante, né? Fica muito mais rico, tá certo? Bom, então voltando essa questão do mural digital, o Padlet também pode ser utilizado para produzir o próprio boletim informativo, mas também podemos usar o Canva, né? Então, esse mural interativo, esse mural digital também pode ser no formato de um boletim, tá? Vamos assistir, então, a um trecho da aula da professora Juliana mostrando como montar um Padlet, tá certo? Vamos lá? Então, vamos lá. Vamos começar espelhando a tela e aí eu vou colocar para vocês, cadê? Aí. Quando vocês entram no Padlet, então assim, qual é o link do Padlet? Mais fácil, faz como eu e a Marília estávamos aqui fazendo. Abre o Google, coloca Padlet, vai abrir e abre essa página aqui. Então, você pode inscrever-se gratuitamente, fazer login se você já tem... eu tenho que fazer assim, né? Se você já tem um login, ou inscrever-se gratuitamente. Quando você entrar, vai aparecer assim, ó. Vai estar essa carinha. Mas, professora, eu não quero fazer login. Eu não quero criar essa conta, apesar de ser gratuita. Não tem problemas. Você vai poder compartilhar, você vai poder postar, você vai poder comentar e dar likes, porém, como anônimo. Então, fica aparecendo assim, anônimos. E não aparece seu nome. Então, é bacana que você se identifique, que você fale, olha, fui eu que fiz essa publicação, essa postagem. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu ver. No meu componente do semestre passado, em outro, era sobre as lutas, sobre práticas corporais de lutas. Então, nós falamos sobre ruca-ruca, capoeira, karatê e muay thai. Conhece esse karatai, ô Boca? Conhece esse novo? Karatai, é o novo que eu inventei, é uma mistura de karatê com muay thai. Karatê com muay thai. Então, eu solicitei para que os estudantes colocassem informações importantes aqui, ó. Então, ó, tá vendo? Tem vários estudantes que foram colocando as diferenças. Entenderam aqui, ó? Ó como que fica depois de pronto, né? Tô mostrando para vocês depois de pronto, ó. Isso aqui foram contribuições de professores, de estudantes. Olha que bacana esse GIF. Esse videozinho, ó, história do Muay Thai. E aí, a gente pôde trabalhar como um todo. Já no nosso, ele tá com essa cara aqui, ó. Então, características adquiridas ou hereditárias, já fez o seu link e já tem coisa publicada, ó. E aí, ó, a professora Priscila coloca várias coisas que vocês podem vir a compartilhar, a aprender. A professora Tayana, que já colocou também, ó, oficina de produção textual, textos de divulgação científica. Então, aqui é um canal de diálogo e compartilhamento de boas práticas dos estudantes da Rede Estadual de São Paulo, segunda série, ensino médio, aprofundamento, corpo, saúde e linguagens. Então, aqui é um canal onde os professores estão colocando mais links, mais opções para que vocês possam aprofundar o seu estudo. E eu posso, ó, eu tô logada, tá vendo? Apareceu bem pequenininho aqui meu rostinho, então eu vou dar um like. Dê um like. Eu vou sempre que eu ver alguma coisa que eu achar interessante, eu posso, ó, dar o meu like. Vou dar um like nas publicações da professora Priscila e já dei na professora Tayana. Então, peraí, acabei meus likes.
Tá bom, professora, mas eu queria fazer um meu, né? Um que eu pudesse criar. Então, aqui tá o meu login e eu vou colocar criar um Padlet. Então, eu criei e aí pode ser um mural, lista, grade, coluna, mapa, tela, linha do tempo. Eu vou colocar um mural. Então, abre essa parte. E aí, eu começo a conseguir editá-lo. Então, eu venho aqui, ó, tem essas abas à direita. Então, porque aqui a gente tem a questão do login, a gente compartilha, a gente favorita, porque eu posso colocar vários, a gente compartilha, assim, a gente copia um idêntico. Aqui a gente tem esses 3 pontinhos que a gente pode fazer as mesmas coisas, clonar, configurações, alterar, excluir ele. E aí, eu vou vir aqui, ó, nessa engrenagem. Nessa engrenagem, eu posso montar o meu nome. Então, teste, aula, ao vivo. Tá bom? Falei pra vocês que essa aula seria muito mais tecnologia do que o design na qualidade de vida. Descrição. Então, eu vou colocar aqui, ó, teste, aprendizagem dos estudantes. Então, o que eu tô escrevendo aqui já tá alterando aqui, ó. Vocês perceberam? Fica de olho aqui, ó. Vou tirar esses estudantes aqui pra vocês observarem, ó. Observem aqui, ó, onde está o mouse. Estudantes. Certo? E eu posso colocar um ícone. Então, eu posso colocar uma carinha de apaixonado ao lado. Certo? Então, tem todos esses emojis que eu posso estar colocando para ficar bacana o meu Padlet. Aqui está o link. Quando eu criar o meu Padlet, eu copio isso aqui e divulgo. E aí eu posso divulgar nas redes sociais, no WhatsApp, como eu quiser. Papel de parede. Tá aqui, ó. Eu posso colocar uma cor. Então, vou mudar. Ficou escuro, ó. Amarelão. Eu posso colocar como gradientes, então tem essa parte aí que fica alterada. Eu posso colocar texturas, então eu colocar um meio outono aqui, uma coisa meio... Deixa eu ver. Calma aí, o que mais que tem aqui? É isso. E tem também as imagens, que daí é bastante... Vamos colocar umas balinhas... Vamos colocar uma lousa. Da outra eu coloquei a lousa, né? Deixa eu ver. Não sei, gente. Pronto, donuts. Quem gosta de donuts? Coloquei donuts. Então, dessa maneira, vocês poderão colocar. E aí tem a questão do esquema de cores, que pode ser alterado. A fonte que você vai colocar. Então, ó, eu tô clicando, ó, prestem atenção aqui, ó. Vai alterando as fontes, ó. Tá? Então, aqui tem algumas configurações. Então, uma atribuição. Exibir o nome do autor acima de cada publicação? Então, se eu quiser que seja exibido, eu clico OK. Posição de nova. Onde as novas publicações serão exibidas? Então, será na primeira, como se fosse aqui, por exemplo, na primeira aqui, ou a nova vem por último? Vai vir à frente ou por último, tá? Comentários. Você permite que as pessoas façam comentários, sim ou não? Então, você tem como. Reações. Eu posso deixar a pessoa curtir, votar, adicionar estrela, dar notas. Então, é legal que você tenha um feedback daquilo que está acontecendo. Você ainda pode fazer com que tenha algo que você aceite essa publicação. Então, exigir a aprovação do moderador e substituir palavrões por emojis. Esse é bom, né? Porque daí a gente deixa algo mais
Bacana. Feito isso, a gente coloca salvar e pronto. Aí está meu Padlet. Mas agora eu quero postar alguma coisa. Então eu entrei como se eu tivesse entrado nesse aqui e eu quero postar, tá? Vamos lá. Aqui, ó, eu clico no mais e aí eu coloco aula ao vivo. Assim, esse é o meu título. E aí eu posso subir aqui um documento, uma foto, um link, uma imagem. Eu posso mudar. Olha, tem mais. Eu posso colocar tudo isso. Tudo isso é possível eu colocar na minha publicação, tá? E ainda posso alterar a cor da minha publicação. Então, vamos lá. Aí, estamos aprendendo, pronto, acabou. E aí eu coloquei no verdinho e publicar. Então, vocês viram que apareceu o verdinho com a mesma fonte que fica nessa área aqui, certo? E aí eu posso... Como eu coloquei mural, não tem aquelas listas como esse. Esse aqui é de lista. Então, ele vem aqui, ó, listado, certo? Aqui, no meu, a gente tem como colocar, também são listas. Aí eu coloco mais e aí eu consigo digitar. Então, ó, teste. Depois a gente apaga. Teste. Testando 1, 2, 3... Aí eu posso escolher se é no Ruka-Ruka, na lista do Ruka-Ruka, da capoeira, do karatê e do Muay Thai. Isso quando é uma lista. Então eu quero colocar no karatê. E eu vou colocar na cor roxo agora. Publicar. Então foi pro karatê, no roxo e veio por último. Tá? Ah, professora, mas eu não quero, não gostei. Eu quero excluir a minha publicação, eu quero mudar de cor porque eu achei que essa cor não ficou bacana. Então eu troco de cor aqui. Ou eu posso duplicar o post. Então eu posso criar outro. Eu posso transferir a publicação para outro dos Padlets meus. Então vou para cá, ó. Transferir para cá. Então foi transferido com sucesso. Teste aula ao vivo, olha o que apareceu, ele veio para cá. Então, essa é uma excelente forma da gente conseguir compartilhar. Então, pessoal, vocês viram aí pelo videozinho da professora Juliana como é que a gente mexe no Padlet, tá certo? Ela colocou do componente que ela estava trabalhando, tá certo? Então, ela trouxe aí algumas informações sobre como montar o Padlet. Se vocês acessarem o link, vocês vão ver mais ou menos como estão. Detalhe que para o link ser acessado precisa ter a conta aberta. Se você não tem conta, ele não vai abrir. Quando eu falo conta, todos nós podemos logar com conta de professor ou aluno, tá certo? No Padlet é só usar a própria conta da Google, tá certo? Bom, então tá aí a dica que a professora trouxe aí de como montar um mural digital. Você também hoje tem pelo Canva, né, outra plataforma que dá para montar também um mural digital bem bacana. E eu trouxe também, lembrando da ideia que eu falei no comecinho da nossa aula, de montar lá aquele mural que não é digital agora, vai ser um mural que vocês vão montar na sala de aula analógico, mas aí muito didático e podendo todos também a terem acesso. Tá certo? Mural digital, aí vocês teriam que fazer um link, alguma forma que os colegas de vocês pudessem também ter acessos, beleza? Informações que vocês podem trazer pro mural digital de vocês. Então,
por exemplo, ligações químicas que a gente abordou, as ligações dos sais e minerais que nós estudamos, da composição do solo, tá certo? Então isso foi de uma das aulas que a gente teve dos PPTs aqui, ou de algumas coisas que vocês forem pegar aí na sala de aula de vocês, tá certo? A discussão de artigos do fluxos de matéria e energia, porque foi um dos artigos que a gente utilizou, inclusive, para discutir aí, que vocês utilizaram. Então, que vai falar sobre, tanto sobre química como a parte geológica, que traz geografia e do aprofundamento, tá certo? E por fim, a gente pode falar também aí sobre um desses assuntos que nós trouxemos para vocês, que é a solução do solo. Também está colocando amostras de solos analisados aí na escola, né? E algo que a gente vai falar da atividade 4. Nós estamos aí finalizando a atividade 3, temos mais 2 atividades que vão trazer também informações para vocês colocarem mais aportes aí nesse mural digital, belezinha? Bom, e aí, claro, indo para a finalização quase da nossa aula aí, nesse momento é o momento que você tem para se organizar em grupo. Então a sistematização ela é mais uma elaboração aí dos contextos. Então eu trouxe aqui ideias das formas que vocês podem fazer para trazer todos os assuntos discutidos nas aulas no mural digital, tá certo? Então selecione as observações, as possíveis conexões entre os componentes estudados, tá? Isso é muito importante para enriquecer aí as informações. A forma que você vai trazer as informações e aprendizagem também é importante, né? Ela vai trazer aí a forma de infográfico, vocês podem trabalhar, ou então uma forma mais desenhada, na forma de mapa mental, também pode ser utilizada, né? Então, a estrutura, a forma como vocês vão apresentar isso, se vocês vão fazer por desenho, então isso enriquece cada vez mais, porque vocês têm que pensar da mesma forma que nós, professores, precisamos pensar na questão da aprendizagem de vocês, como é uma apresentação que vocês vão fazer, vocês têm que pensar na questão da diferenciação de formas que as outras pessoas também vão entender o assunto que vocês estão passando, tá certo? Então, da mesma forma que a gente tem as técnicas para ensinar de formas diferenciadas, a mesma coisa, vocês vão ter que atingir através de um mural diferentes formas de aprendizagens. Então tem gente que vai observar mais por conta de diferenciação de cor, tem gente que vai se focar mais na leitura, então uma letra, né, bem definida na hora de escrever isso para fazer a apresentação é fundamental. O tamanho também, para pensar na distância, tem que ficar tão perto assim que eu consigo, para conseguir ler alguma coisa. Quem está muito perto atrapalha quem está vendo de longe, por exemplo, né? Então pensar em todas essas estratégias na forma de apresentação que não seja digital, porque aí no digital você vai olhar ali, mas mesmo a digital, né, se deixar a letrinha muito pequena, você tem que ficar ampliando ali para poder enxergar, e aí também não é adequado, porque você perde o foco do todo, né? Então também são formas aí para vocês começarem a pensar em como fazer essas apresentações, tá bom? Bom, então a proposta aqui para esse desdobramento é justamente essa. Monte o seu mural digital, compartilhe aqui conosco, com o Centro de Mídias, quantas relações de atividades anteriores você consegue fazer, estabelecer as relações com os demais componentes sempre, né? Então, da mesma forma que os professores estão aí conversando, vocês podem também observar as anotações nos diários de bordo de vocês e ver as relações. Olha, essa parte aqui que a professora falou vai muito com a parte de geografia lá que o professor falou também das rochas, né? E a parte também da solo a célula, a professora trouxe uma informação aqui sobre os nutrientes, que tem a ver com as ligações químicas, que tem a ver com os átomos. Então aí vocês vão destrinchando aí algumas relações que vocês possam trazer para as pessoas para quem vocês vão apresentar esse mural digital. Beleza? Então aí apresentando aí o nosso mural do que vem e na próxima aula, atividade 4. Não esqueçam de avaliar a nossa aula positivamente, tá certo? E agradeço aqui a todos e até a próxima aula, gente. Até mais!